O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Itens de número 5 e 6. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea. E que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade pública prática ao perdão, e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-la igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros, senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Vivendo o Evangelho, volume 1. Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito André Luiz. Diante do inimigo. Diante do inimigo, mantenha a paz e haja
com sensatez. O inimigo usa o ataque. Não agrida. Haja com firmeza. O inimigo usa a inveja. Não condene. Haja com o trabalho. O inimigo usa a mentira. Não se irrite. Haja com a verdade. O inimigo usa a intriga. Não se acuse. Haja com paciência. O inimigo usa a vingança. Não se exalte. Haja com perdão. O inimigo usa a violência. Não se agaste. Haja com a tolerância. O inimigo usa a opressão. Não se intimide. Haja com humildade. O inimigo usa o ódio. Não censure. Haja com amor. Diante do adversário, comporte-se com decência e cultive o bem. Jesus recomendou não revidar as agressões do inimigo, mas em nenhum momento afirmou que se deve ficar de braços cruzados. Inimigos invisíveis. São várias as circunstâncias em que os inimigos invisíveis te perturbam a paz no caminho. Livres dos liames que os prendiam ao corpo físico, os adversários que já atravessaram as fronteiras do além-túmulo e ainda guardam ódio na alma, espreitam a ocasião oportuna para destilar o veneno da vingança. Além da atuação direta, quando a sintonia permite, gerando estados obsessivos e de subjugação, com transtornos mais ou menos graves do comportamento e da mente. Outras situações são provocadas para atingir o desafeto de maneira indireta, no meio em que vive. Desajustes no casamento, disputas familiares, conflitos no lar, obstáculos no trabalho, antipatias gratuitas na conveniência, na convivência, intrigas comprometedoras, referências caluniosas, desarmonia entre companheiros, envolvimento de entes queridos em situações menos dignas, tentações de toda espécie. Se já te envolves no manto do amor e da caridade, é provável que estejas a salvo do ataque direto. Contudo, é bom estar atento às situações em que os inimigos invisíveis procuram te ferir o coração, através dos afetos mais próximos. Muitas vezes, aqueles que te são mais caros em momentos de invigilância são instrumentos fáceis de vingança espiritual. Nessas ocasiões, mobilizas todos os recursos que acumulastes no aprendizado do Evangelho e, confiante no apoio divino, entrega-te às mãos de Jesus, compreendendo e perdoando, sem te esqueceres de que a oração e a vigilância são companheiras inseparáveis daqueles que se dispõem a trilhar o caminho do bem e estão predestinados a amar e a servir sempre.